Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, boa noite! Tudo certinho? Como é que vocês estão? Legal, boa noite, vamos lá. É a segunda palestra, hoje é meio um tutorial, né? Hoje é uma palestra com um misto de tutorial, porque eu vou mostrar um passo a passo para vocês sobre como escrever histórias, com boas práticas. E hoje de manhã teve uma palestra, aí foi mais uma palestra mesmo sobre gerenciamento, gestão de produto, né? Também esse mês são as duas que a gente tem. Muito legal, muito legal. Feliz que vocês estão aqui. Vamos lá. Bacana, Jomar. Vamos lá. Ó, o Vinícius está mandando um abraço de Presidente Prudente. Diz aí onde você está escutando essa palestra. Vamos lá. Bacana, Ana. Muito bom. Obrigado pelo feedback aí. Diz aí da onde você está assistindo esta palestra. São Miguel do Oeste, Santa Catarina, Jundiaí, Goiânia, Vancouver, Canadá, Brasília, São Paulo, Rio, Alfenas, Cuiabá, São Paulo, Lavras, BH, muito bom, Campinas, São Paulo, Jales, São Paulo, bacana, BH de novo, muito bom, sensacional. E eu estou em Florianópolis. Nesse momento, Salto, né? Santo Antônio do Monte, bacana. Nesse momento eu estou em Florianópolis. Blumenau, ó, estamos perto, Felipe. Eu estou em Florianópolis nesse momento. E muito boa noite a todos vocês. Mais um minutinho e a gente já começa, tá bom? O que eu vou pedir para vocês, enquanto falta um minuto ainda para as 19h30? Eu estou compartilhando conteúdo todos os dias aqui, ó, no meu Insta. Então, se você quiser se conectar comigo, ó, Marcelo Neves Pro, se conecta comigo lá no Insta. Você vai receber conteúdo todo dia lá, eu compartilho no Stories. É bem bacana. Então, se conecta lá. Se você não tem Instagram, né? Poxa, Marcelo, não tem Instagram. Que isso? Facebook é coisa do passado, né? Então coloca lá, se adiciona lá, vamos nos conectar lá no... Talvez seja hoje uma das principais redes sociais, né? Que é o Instagram. Então me adiciona lá, Marcelo Neves Pro, tá bom? Esse é o primeiro aviso de hoje. Então já se adiciona lá para a gente ficar juntinho. Eu respondo muitas dúvidas por lá, às vezes demoro, porque tem muita dúvida, muita gente mandando dúvida mesmo. A gente tem bastante gente lá, então não deixa de adicionar. O segundo recado, pessoal, antes da gente começar, é o seguinte, né? Já temos para mais de 100 pessoas aqui. E o que eu vou pedir para vocês? Eu vou lançar no dia 20 de julho um e-book. E esse e-book tem como tema 57 estratégias para escrever histórias de usuário eficazes. O conteúdo dessa palestra de agora, desse tutorial que eu vou mostrar para você, é um pedaço daquilo que vai estar lá no e-book. Olha o link aí. Só você clicar no link e fornecer o seu e-mail, que assim que lançar, eu vou te avisar. Tá bom? Não precisa fazer agora, ou se quiser faz agora, você faz, tá bom? Mas é só clicar e fornecer o e-mail, acho que tem um botãozinho lá de enviar. Aí você faz isso lá, bota seu e-mail, no dia 20 você vai ser avisado, assim que eu lançar lá o e-book, tá bom? Assim que eu lançar o e-book. Tá bom? Acho que eram esses os dois avisos. Já podemos começar, né? A gente já vai poder começar. O pessoal já está todo mundo aí. Está chegando muita gente, né? Já temos 120 pessoas aí falando. Muito bom. Sejam bem-vindos todos. E vamos começar, então, a nossa palestra tutorial. Tá bom? Vamos lá. Muito bom, meu amigo. Seja bem-vindo a mais uma palestra
do canal Valor. Eu sou Marcelo Neves, o seu instrutor, e na palestra de hoje eu vou te mostrar um passo a passo para você escrever histórias de usuário eficazes. Eu vou deixar o chat aberto para que você possa interagir comigo e ao longo da palestra você possa fazer as suas perguntas. Embora, na parte final dessa palestra, eu vá dedicar um bom tempo respondendo as perguntas de vocês, ok? Caso eu não responda de imediato, você lá no final traz de novo a sua dúvida, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Marcelo Neves, está aqui o meu contato no Insta, Marcelo Neves Pro. Não deixa de me adicionar lá, vai lá, me adiciona. Eu compartilho muito conteúdo de histórias, praticamente todo dia, boas práticas de como escrever histórias, falo muito sobre como escrever histórias, falo muito do Dira, ou seja, eu falo muito daquilo que eu faço no meu dia a dia, daquilo que eu uso como ferramenta no meu dia a dia. Tá? E tenho o costume aí, lá no canal Valor, de compartilhar esse conhecimento com vocês. Tá bom? Eu comecei a desenvolver software lá atrás, lá em 1900 e bolinha, né? Lá em 1900 e mamãe era moça, 1993. Numa época em que se chamava o cara que trabalhava com computador de micreiro. E lá eu já trabalhava desenvolvendo produto de software. Trabalhei em vários tipos de produto de software. Software para grandes corretoras, software para automação de força de vendas, produto de software para instituições como o IBGE. Bem, vários clientes bacanas e interessantes. Tá certo? Então, assim, tem uma experiência bem interessante. Já trabalhei com templates de especificação de mais de 30 páginas. É isso mesmo, mais de 30 páginas. Mas eu vou contar essa história ainda aí. E aí, quando eu comecei a trabalhar com agilidade, já um bom tempo atrás, eu acreditava que na agilidade a gente não usava documentação, ou quase não documentava, então mal eu estava enganado lá naquela época. Trabalhei como PO, trabalhei durante muito tempo ajudando times, e agora ensino e ajudo times de desenvolvimento a escrever histórias, né? Histórias de usuário eficazes. Tá certo? Tá aqui meu contato, contato@canalvalor.com e aqui o meu Instagram. Eu já vou começar com conteúdo. Direto ao ponto. Sem rodeios. O que eu vou te mostrar hoje aqui é o seguinte, é um método simples, porém poderoso, para você poder escrever histórias de usuário. Claro, esse método, ele foi criado por mim, né? Vai estar lá no meu livro, 57 estratégias para escrever histórias de usuário eficazes, que está aqui o link. Então, clica, bota seu nome para ser avisado, e vai ter lá o método CARD. Durante muito tempo, eu achava que escrever histórias de usuário era só pegar a história, o post-it, o index card e sair escrevendo a história. Eu achava que era assim. Eu achava que era só pegar, escrever, jogar lá no Azure DevOps ou no Jira, ou então pegar aquele conteúdo e sair escrevendo no post-it e botar na parede. Ou seja, o que me atrapalhava naquele momento era a falta de um método, era a falta de boas práticas. Entende? Então eu não conhecia as boas práticas e eu não tinha um método para escrever histórias. Com mais de 10 anos de experiência, eu resolvi criar o meu próprio método simples, você vai ver que é simples, porém, essa simplicidade esconde um poder muito grande. E é por isso que eu chamo esse método de método CARD, onde CARD é um acrônimo, é um conjunto de siglas que representam exatamente
os 4 passos que você tem que seguir para escrever histórias de usuário eficazes. Portanto, CARD significa Capture, Approve, Refine e Detail. Capture, aprove, refine e detalhe. Esse é o método que eu vou te mostrar hoje de uma forma muito simples para que você não fique inventando história é ótimo, né? Para que você não fique inventando história na hora de escrever história. Bati muita cabeça escrevendo histórias. Eu comi muito, né, capim, vamos dizer assim, vamos ser bem direto, e eu queria escrever as histórias de uma forma bastante simples. E aí, depois de anos de experiência, eu acabei chegando a esse método chamado CARD, Capture, Approve, Refine e Detail. Então, como é que funciona o método CARD? Vamos ver um pouco da teoria do método CARD e depois a gente vai ver um exemplo de como aplicar o método CARD. Então, o primeiro passo do método CARD é o Capture. Capture o que o cliente diz no formato de histórias de usuário. Então, o formato aqui de histórias de usuário ajuda a gente a tangibilizar aquelas necessidades que o cliente tanto evidencia. O segundo passo é o Approve. Aprove o que foi escrito com o cliente procurando identificar os gaps. Que gaps são esses? Já vou te mostrar que gaps são esses. E nesse aprovar, não é simplesmente perguntar para o cliente o seguinte: e aqui, cliente, escrevi direitinho? É isso mesmo? Não, a gente vai além. Terceiro passo, refine. Refine as histórias de forma que estas possam ser implementadas pelo time. Então eu vou te mostrar um jeito muito simples de você refinar, em outras palavras, decompor, em outras palavras, fatiar as histórias em outras histórias menores. E por fim, quarto e último passo chamado detail. Detalhe as histórias no nível de detalhe apropriado para implementação. Como você deve estar percebendo, esse aqui é um ciclo. Ó, Capture, Approve, Refine, Detail. Começa de novo. Capture, Approve, Refine, Detail. Então, nós temos aqui uma espiral. O método CARD é uma espiral que você utiliza no dia a dia para escrever histórias de usuário eficazes. O que é eficácia? Eficácia é diferente de eficiência. Enquanto que eficiência é fazer a coisa do jeito certo, eficácia é fazer a coisa certa. Então, como escrever histórias de forma que elas tragam o resultado ideal? É disso que se propõe o método CARD, te ajudar a escrever histórias de usuário eficazes. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos ver passo a passo, com um exemplo, e aí eu vou te mostrar como é que você aplica, pelo menos nesses próximos, nessa palestra, né, é uma palestra / tutorial de 60 minutos. Então nós vamos no máximo aí até 8h20. Claro que nós temos muito aqui o que falar, mas nesses minutos eu vou despejar aqui bastante conteúdo. O primeiro passo é o Capture. Capture as necessidades do cliente utilizando o formato de história de usuário. Sempre informe o papel / persona, a capacidade sistêmica, que na verdade é a ação desejada, e o porquê. Neste momento, é muito importante que você não se preocupe com os detalhes. Não se preocupe com os detalhes. Isso aqui pode parecer um contrassenso. Porque qual é a grande prática das pessoas? Elas acham o seguinte: poxa, eu tenho que chegar e já escrever a história com todos os detalhes. Não, você não vai fazer isso.
Não é esse o objetivo nesse momento. Não é você já escrever a história com todos os detalhes. Eu vou te mostrar qual deve ser a sua preocupação. Então, nesse momento aqui, o capture é justamente esse passo a passo aqui. Primeiro, o cliente comunica as suas necessidades. Então, ele vai ali falar do dia a dia da vida dele, ele vai falar do chefe com que ele está brigando, ele vai falar sobre as preocupações com a esposa, com o marido, ele vai também, entre outras coisas, falar, olha, inclusive aí para essa solução eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? Porque quando você está conversando com o cliente / usuário, ele está ali comunicando uma série de elementos. Ele não está só falando sobre a solução. A verbalização dele, a comunicação dele tem trocentos elementos. E aí, no passo 2, você escreve as necessidades no formato de história de usuário, naquele formato clássico, como papel / persona, eu quero uma determinada ação para motivo. O terceiro passo é você organizar essas histórias de acordo com a sequência de uso. De acordo com a sequência de uso. Vamos ver como é que isso funcionaria? Mais ou menos assim. Vamos lá. Então a gente viu, né? O primeiro passo é o cliente falando ali, olha, eu quero isso, eu preciso daquilo. Então imagina o seguinte exemplo. Imagina um exemplo onde você está construindo uma solução para uma universidade. E essa universidade quer criar um app onde o aluno vai ali, ele faz tudo nesse app. Ele faz sua matrícula, faz inscrição no vestibular, ele faz tudo. Então, nesse momento, você escreve as histórias com base naquilo que você escuta do seu cliente. Então tá aqui. Como aluno, eu quero fazer minha matrícula para cursar o próximo período letivo, ou o primeiro período letivo, tanto faz. 2. Como aluno, eu quero consultar minhas disciplinas para verificar onde a aula será ministrada. 3. Como aluno, eu quero, tá 2 vezes aqui, né? Eu quero, minhas notas para verificar como eu fui nas últimas provas da universidade. Então, o que você pode reparar aqui? Primeiro, nós temos uma linha do tempo chamada sequência de uso. A ideia aqui é que você faça o seguinte, a ideia é que, à medida em que o teu cliente vai colocando as necessidades, você, então, anota isso num formato de histórias e já vai organizando essas histórias em uma determinada ordem. Que ordem é essa, Marcelo? A ordem na qual as funcionalidades, obviamente depois que elas são criadas, implementadas, tá? Elas então são utilizadas. Tá certo? Então, por exemplo, como aluno, quero fazer minha matrícula. Então, primeiro, ele faz a matrícula, depois ele consulta as disciplinas, depois ele então ele quer então visualizar as notas dele. Tá certo? Então, repara que nós temos uma sequência de uso. Uso de quem? Por quem? Pelo cliente. Então, da esquerda para a direita, nós temos uma sequência na qual o cliente, o usuário, vai utilizar a nossa solução. E as histórias representam o quê? Capacidades que vão ficar ordenadas de acordo com essa sequência de uso. O que você ganha aqui nesse momento? Nesse momento em que eu falei para você, né, em que nós estamos no passo de capturar, eu não estou preocupado aqui com critério de aceite, eu não estou preocupado aqui com os detalhes, eu não estou preocupado aqui se essa história ela é compreensível pelo time de desenvolvimento. O meu objetivo aqui é capturar tudo aquilo que o cliente diz que precisa e colocar numa sequência de uso.
algo... E aí a gente vai, então, criar. Tem gente perguntando, né? É um Use Story Mapping? Não, não chega tanto, tá? Não chega tanto, não, tá bom? Aqui é só uma ordenação em sequência de uso, que é um dos elementos do Use Story Mapping, mas isso não é só do Use Story Mapping, né? Então, a gente vai, nesse primeiro passo, capturar todas as histórias sem o menor tipo de preocupação ou de cuidado com os detalhes. Então, repara, eu não tenho critério de aceite, eu não tenho aqui preocupação se essa história está muito grande, está muito pequena. Tá bom? Primeiro passo, capture. Segundo passo, nós vamos passar para o approve. Depois do capture, nós temos o approve. Eu quero que você perceba o seguinte. Por que desses passos? Porque capture, approve, refine and detail. O que a gente repara muitas das vezes no dia a dia, que as pessoas estão criando histórias, é que elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. Como assim, Marcelo? Então, por exemplo, a pessoa mal ela escreveu a história e ela já quer entrar nos critérios de aceite, ela já quer detalhar, ela já quer refinar aquela história. Não faça isso. O método CARD é justamente para que você pense ou faça um passo por vez e, caso necessário, você então repete esse passo. No passo Approve, mostre ao cliente as histórias de usuário escritas. Então você vai para uma parede, você vai mostrar para ele aquelas histórias que você escreveu e que talvez naquele primeiro momento ele não tenha visto. Você vai pedir para ele validar aquilo que foi escrito, no sentido de que ele possa validar o que foi escrito. E tem uma diferença muito grande entre você comunicar o que você vê e o que ele vê. Fique atento a gaps entre uma história e outra. O que são esses gaps? Talvez o cliente, quando ele olha assim, mas Marcelo, entre ele fazer o registro da matrícula e ele consultar se a matrícula aconteceu, tem aqui uma capacidade que eu vou precisar dentro dessa solução. Tá bom? Com essa capacidade, nesse momento do approve, a gente vai então e escreve essa história que é um gap que ficou faltando. Você vai então fazer as devidas correções. Então, nesse passo approve, nós temos os seguintes passos. Primeiro, mostra as histórias ao cliente, mostra as histórias de usuário ao cliente e pergunta, falta alguma história? Cliente, olhando da esquerda para a direita, entendendo que as coisas acontecem. Primeiro você faz os cadastros, depois o aluno faz a matrícula, depois alguém na sala de matrícula aprova a matrícula, depois ele então consulta a situação da matrícula e assim por diante. Será que você, cliente, consegue perceber algum gap? Falta alguma coisa aqui nessa sequência? Aí, ele olhando essa sequência, essa organização mínima que você está fazendo das histórias, com certeza ele vai falar, olha, reescreve essa história aqui, porque esse para aqui não está bom. Esse para verificar onde a aula será ministrada não está adequado. Porque, na verdade, ele quer consultar as disciplinas dele, não é só para verificar a aula. O que ele quer é o seguinte, ele quer olhar as disciplinas para ver se ele consegue encaixar mais disciplina para ele poder acabar mais rápido o curso que ele está fazendo. Entendi. Interessante. Bacana. Muito bom. Então, nesse momento aqui,
esses gaps vão ser percebidos pelo cliente. Entendeu? Ele vai perceber isso, tá certo? Então, você então vai ajudar ele a escrever as histórias numa sequência de uso. Para isso, você convida o seu cliente para verificar, seguindo justamente aqui esse passo a passo aqui, né? Primeiro, você vai perguntar se falta alguma história. 2, você permite que o cliente tire as dúvidas, faça as correções. E aí, o que você vai fazer? Você vai ajustar a sequência das histórias de acordo com as correções fornecidas pelo cliente. O que mais vai acontecer é o seguinte: o cliente vai falar, não, mas espera aí, Marcelo, entre essa história e essa daqui, por exemplo, entre o aluno fazer a matrícula e consultar as disciplinas, tem outras atividades aqui. Tá, mas vamos lá. Qual é essa atividade? Por exemplo, o aluno, entre fazer a matrícula e consultar as disciplinas, ele vai querer verificar se ainda cabe mais disciplinas. Então, aí ele, tudo bem, que bom. Aí a gente pergunta, então, para o cliente, né? Vem cá, você acha necessário que a solução forneça esse tipo de capacidade? Que a solução permita que ele verifique se ainda cabem mais disciplinas? Sim, eu acho sensacional. Eu acho ótimo que isso possa ser feito. Muito bom. Nesse momento, a gente vai e escreve mais uma história de usuário. Então, aí a gente vai, entre a história 1 e a história 2, adicionar mais uma história. Como aluno, eu quero verificar se ainda cabem mais disciplinas para eu poder cursar ainda neste período. E pronto. Não só essa história vai ser adicionada, mas a gente vai ajustar ela bonitinha para que a gente possa manter a sequência de uso. Esse é o passo 2. Approve. Combinado? Muito bom. O terceiro passo é o refine. Para cada história de usuário, verifique se a mesma precisa ser refinada, ou seja, decomposta em outras histórias. Sempre decomponha histórias utilizando a abordagem fatia de bolo. Já vou falar sobre isso. Você pode utilizar 3 diferentes abordagens de fatiamento de histórias de usuário, que são justamente as 3 abordagens que eu te recomendo. A abordagem por workflow, a abordagem por papel ou persona, ou a abordagem por regra de negócio. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas abordagens. Tá bom? Muito bom. Vamos lá. O que é a abordagem fatia de bolo? Tá certo? Como que é uma abordagem fatia de bolo? Olha para essa ilustração aqui. Uma fatia, ela tem todas as camadas para o cliente, para que o cliente possa ter uma experiência completa. Tem gente falando, né? É uma maldade isso. Esse bolo tá maravilhoso, né? Possivelmente, olha só, com várias camadas aqui gostosas, talvez aquela, olha só, é um bolo que tem uma camada de chocolate, depois uma de creme, depois um chocolate mais amargo e por último aquela camada gostosa de biscoito. Sabe como é que é? Então, quando a gente vai experimentar um bolo, o que a gente faz? A gente corta de cima para baixo, não é isso? A gente não corta. Você não vai experimentar, tá certo? Você não vai experimentar um bolo em fatias. Não, eu primeiro vou comer o chocolate, depois eu vou comer a camada do creme, depois eu vou comer a camada do chocolate amargo, depois, por último, eu vou experimentar a camada do biscoito. Não, você não faz isso. Você não faz isso. Como é que você faz? Justamente como está aqui na ilustração. Você fatia o bolo, pegando uma fatia que contempla todas as camadas, para que assim você possa ter uma experiência completa do que é aquele bolo.
Se você só pegar uma camada, o que vai acontecer? Você não experimentou o bolo, você experimentou parte do bolo. Você nem pode tecer comentários sobre se aquele bolo é bom ou ruim. Portanto, da mesma forma, trazendo essa analogia para o nosso dia a dia, o que acontece? O que acontece? O pessoal está dizendo que é maldade trazer esse exemplo do bolo, mas é isso aí. O que acontece? Quando você escreve histórias, você utiliza a abordagem fatia de bolo. Você jamais vai escrever uma história onde você vai implementar a camada de front-end, depois uma camada para back-end, depois uma camada para integração. Você jamais vai fazer histórias ou escrever histórias dessa maneira. Uma boa prática para escrita de histórias é você fatiar o bolo. E o bolo aqui é a solução. É uma fatia, você consegue proporcionar para o time de desenvolvimento uma implementação completa, de início a fim, de uma pequena feature e podendo entregar para o cliente para que ele possa usufruir uma experiência completa. Porque imagina o seguinte, imagina que você criou uma história onde essa história diz para criar só o banco de dados. Aí você entrega assim, olha, cliente, tá aqui. A gente criou o banco de dados. Aí ele vai falar assim, tá, mas o que eu faço com o banco de dados? Não, cliente, mas na semana que vem, na próxima sprint, eu vou criar a tela. Ah, mas vai criar a tela? Aí você criou a tela. Tá, mas criou a tela... Tá, mas e aí? Criou a tela, agora tem banco de dados, mas a coisa não integra uma coisa com a outra. Percebeu? Então, para você escrever boas histórias, utilize sempre a abordagem fatia de bolo. É uma fatia completa que proporciona uma experiência completa, embora pequena, daquele bolo, daquele todo. Então, no terceiro passo, que é o refine, o que você vai fazer? Para cada história, você verifica se há necessidade de fatiamento. Tá? Em vista do tempo, a gente não tem como mostrar aqui todas as possibilidades, tá? Eu vou ser bem direto ao ponto aqui. 2, permita que o time informe se a história necessita ser fatiada ou não. E terceiro passo, caso seja necessário, utilize as 3 estratégias para o fatiamento da história. Então, as 3 estratégias que eu recomendo são essas. Você fatiar uma história por workflow, por papel ou persona e por regra de negócio. Jamais fazer um fatiamento por camada. O fatiamento é sempre vertical e nunca horizontal. Perfeito? Então vamos lá. Olha o exemplo aqui, utilizando uma abordagem workflow. Olha só esse exemplo. Então vamos lá. Nós temos aqui, lembra da primeira história de usuário? Como aluno, eu quero fazer minha matrícula para cursar o próximo período letivo. Tá certo? Aí nós vamos olhar assim para essa história e o time ele vai dizer o seguinte, olha Marcelo, essa história aí tá muito grande, né? Eu preciso fatiar bastante essa história porque ela realmente está muito grande, não dá para a gente pegar e utilizar ela. Tá muito... E quando a gente olhar para essa história, o que acontece? O time vai dizer, tem muita coisa aí dentro. Tem muita coisa ao ponto de eu não conseguir nem mesmo estimar. Ah, quer dizer que vocês não conseguem estimar? Muito bom. Então, qual é a abordagem workflow? É olhar para a história e falar o seguinte, qual é o workflow dessa ação fazer minha matrícula? O que acontece? Quais são os passos que o meu cliente executa para que ele possa fazer a matrícula dele? Geralmente, quando nós colocamos uma ação sistêmica aqui,
essa ação sistêmica, ela sempre é composta de passos menores. E são justamente esses passos menores que vão dar base para que a gente fatie a história. Então, olha o que a gente vai fazer. Dessa fatia grande do bolo, quero fazer minha matrícula, a pessoa vai dizer, olha, essa fatia ela é muito grande. Eu não vou conseguir comer tudo isso, não. Vou ter que fatiar em pedaços menores, mas sempre fatiando a fatia grande em fatias menores. Não é pegar aquela fatia grande e fatiar horizontalmente, mas sempre verticalmente. Então, o que a gente pode fazer? Muito bom. Numa abordagem por workflow, eu entendo o seguinte, tá, quero fazer minha matrícula. Quais são, ou qual é o workflow que ele faz, que ele executa, que ele utiliza para fazer a matrícula dele? Então primeiro ele preenche a solicitação. Muito bom, virou uma história. 2, ele consulta o resultado da solicitação de matrícula. Então, nesse caso, ele verifica o seguinte, tá, eu preenchi, já enviei, eu agora quero consultar para ver se está tudo direitinho lá, se ela foi bem recebida. E o terceiro passo é, eu consulto o resultado, aqui eu repeti, né? Bem, só para dar uma ideia aqui, né? Eu poderia consultar o resultado da solicitação, eu poderia receber por e-mail a confirmação da solicitação, 3 pontinhos aqui. Então, na abordagem de fatiamento pelo workflow, eu pego a história macro, que é a história de número 1, e quebro ela com base no passo a passo ou no workflow que acontece para aquela ação, fazer matrícula. Então eu preciso entender o que acontece dentro, fazer minha matrícula. E isso acaba me forçando a entender melhor o que se passa ali dentro desse fazer minha matrícula. Como eu mostrei para vocês, né, eu não tenho aqui outros exemplos, né, justamente para a gente já ir direto ao ponto, até porque a gente não tem muito tempo aqui, nós podemos fazer isso por papel, por persona, por regra de negócio. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O que você tem aqui? Nesse quero fazer minha matrícula, quando a gente utiliza a abordagem, não por workflow, mas a abordagem por papel / persona, a gente se questiona da seguinte maneira, é somente essa persona, é somente esse ator, é somente esse papel aluno que executa essa ação de fazer minha matrícula? E aí, sim ou não? Será? Será que é só o aluno? Bem, a princípio, eu diria para você que me vem só à cabeça, sim, só o aluno. Só o aluno. Então, eu não tenho mais nenhuma outra maneira, uma história para produzir. A terceira abordagem é por regra de negócio, como você vê aqui no item C. Como é que funciona esse fatiamento por regra de negócio? Pode ser assim. Como aluno, eu quero fazer minha matrícula para cursar o próximo período letivo. Muito bom, mas talvez alguém diga assim, mas Marcelo, repara o seguinte, a gente pode fatiar ainda mais essa história. Tá, mas como que a gente pode fatiar? Existem alunos que, por exemplo, são novos alunos, existem alunos que são já alunos calouros. Na verdade, eu estou voltando no papel persona, né? Eu não estou falando nem da regra de negócio. Vou voltar lá no item 2. Olha que interessante. Como aluno calouro, eu quero fazer minha matrícula pela primeira vez para cursar o primeiro letivo do curso. Como aluno veterano, eu quero fazer minha matrícula para cursar, aí sim, o próximo período letivo. Então, percebe que na segunda abordagem, não por workflow, mas abordagem por papel / persona, eu consigo fatiar ainda mais. Eu consigo fatiar ainda mais.
O que eu utilizo geralmente na prática? Eu utilizo as 3 abordagens sempre. Tá? Elas podem ser utilizadas de forma independente? Podem, mas eu sempre passo pelas 3. Por que, Marcelo? Porque isso me faz pensar, isso me faz refletir se eu posso ainda fatiar ainda mais as histórias. Porque, por exemplo, eu geralmente, com uma boa prática, eu fatio nessa ordem. Primeiro pelo workflow, depois pelo papel e, por último, pela regra de negócio. Exatamente como você vê aqui. Primeiro pelo workflow, depois pelo papel persona, depois por regra de negócio. Como assim, Marcelo? Assim, eu fiz aqui, né, a minha apresentação só tenho por workflow, tá? Imagina que eu olho assim e falo, peraí, Marcelo, eu tenho 2 tipos de aluno. Eu tenho 2 papéis. Ah, é? Quais são eles? Eu tenho o aluno calouro e o aluno veterano. Ah, tá bom. Me tira uma dúvida. O workflow de um aluno veterano para um aluno calouro muda? Muda, Marcelo. Muda um pedacinho. Eu tenho para o aluno, olha que interessante, para o aluno calouro, o novato, eu tenho algumas histórias a mais. Ah, e quais são essas histórias a mais? Pronto, eu acabo de fatiar. Por último, eu aplico aqui a abordagem de regra de negócio. Então, o que eu tenho? Eu estou criando um mapa de histórias, tá? O que eu recomendo é que você nunca deixe de perder o link entre a história grande e as outras histórias. Tá reparando aqui que eu não estou utilizando a palavra épico, nem estou utilizando o tema? É justamente para facilitar a sua vida. Para mim, no dia a dia, e para esse método chamado CARD, eu diminuo a complexidade do meu trabalho, chamando tudo de quê? História de usuário. Esquece o que é tema, esquece o que é épico. No fundo, nós temos épicos aqui. Você já reparou isso? Eu já entendi, tá? Mas para simplificar, porque no fundo, o que a gente precisa? Entender as necessidades do cliente. Verificar se o time consegue implementar com aquele grau de detalhamento e implementar, criar a feature, criar a funcionalidade. Se é feature, se é épico, no fundo, né? Pouco isso importa para o cliente. Isso é uma preocupação mais nossa. Então, olhando isso aqui e reforçando ainda mais, primeiro, eu pego as histórias e vou decompondo elas pelo workflow. Depois do workflow, eu verifico se existe algum tipo de variação por papel ou persona. E por último, depois que eu identifiquei as variações por papel e persona, eu verifico se eu posso ainda detalhar mais por regras de negócio. Ou seja, se existem especificidades